Olá, então muito bom dia a todos. Fala Rui Alexandre, aqui da Schedio. Como sabem, portanto, temos hoje marcado aqui um webinar para falar sobre o tema, portanto, do Made Controller e também da criação de animações e depois também a exportação dessas animações para o Visualize para criarmos uma animação realmente fotorrealística. Portanto, no final deste webinar eu queria tentar explicar-vos como é que se pode, por exemplo, criar uma animação engraçada como esta, utilizando precisamente esta conjugação destas ferramentas do Made Controller com a exportação para o Visualize e depois então, portanto, a criação do vídeo final, ok? Pronto, o meu plano vai ser este hoje, portanto não vou aqui estar a amassar-vos como habitualmente com PowerPoints e outras coisas que tais, portanto vamos diretamente aqui para a parte técnica. E aquilo que eu vos gostaria, portanto, de começar por mostrar, e de certeza que vocês já sentiram, portanto, este problema, digamos assim, é que sempre que temos, portanto, digamos, um modelo que tenha, portanto, diversos graus de liberdade, quando nós começamos a tentar mexer, portanto, esse modelo, muitas vezes vamos obter, portanto, movimentos assim um bocadinho caóticos e aleatórios, isto porque, naturalmente, o SolidWorks não tem, digamos, uma maneira, digamos, completamente previsível e de acordo com a nossa expectativa, digamos assim, de resolver, portanto, toda esta quantidade de mates que nós temos aqui em jogo de uma forma simultânea. Portanto, este robô a ter para aqui pelo menos uns 5 ou 6 graus de liberdade e, portanto, sempre que nós arrastamos em algum destes pontos, portanto, é possível que, digamos, consigamos ou tenhamos aqui comportamentos que são assim um bocadinho erráticos ou aleatórios, precisamente porque ele está a tentar resolver ao mesmo tempo todas estas possibilidades de movimento, ok? Com certeza que vocês já se debruçaram com isto e já devem ter apanhado isto em diversas situações. Ora bem, foi precisamente por essa questão que surgiu a ferramenta, portanto, do Mate Controller, ok? O Mate Controller é uma ferramenta extremamente interessante, foi introduzida no SolidWorks de 2016, ok? E aquilo que nos permite fazer é, digamos, individualizar, portanto, aqueles mates em relação aos quais nós queremos ter, digamos, um controlo digamos, dedicado, digamos assim, e através, portanto, do controle desses mates, portanto, definirmos um conjunto de posições que vão depois definir aquilo que será, digamos, a intenção da nossa animação, ok? Vejam, por exemplo, aqui neste caso concreto, em que eu tenho aqui um modelo, portanto, simplificado, obviamente, portanto, de uma grua portuária, portanto, e dos respectivos contentores, em que tenho aqui indicados estes 4 mates como digamos, mates a controlar pelo mate controller, portanto, ou seja, os 4 graus de liberdade importantes que eu pretendo controlar neste caso concreto. Portanto, há uma distância, ok? E reparem que a distância aparece aqui em baixo, portanto, o seu valor atual, mas nós podemos também, em qualquer altura, portanto, mexer nesta distância e, efetivamente, portanto, controlar exatamente essa distância para o valor que nós achamos conveniente. Depois temos aqui o curso do braço, ou seja, do que faz esticar portanto, ou seja, aquele braço que nós temos ali que faz baixar ou, digamos, alongar, portanto, aquele braço principal que ali está. Depois temos aqui um outro grau de liberdade que vai ser, portanto, a altura a que está aquele porta-contentores que vocês ali veem, e depois também, portanto, a própria rotação da grua, que nós podemos também trabalhar de acordo com este grau de liberdade. Ou seja, normalmente o Mate Controller vai estar associado a um conjunto de mates ou de distância ou de ângulo. Normalmente funciona melhor ainda, portanto, se vocês indicarem mates definidos com limites, reparem que aqui eu tenho um limite, por exemplo, entre 5 mm, que é o cilindro, completamente fechado até 3 metros, portanto, com o cilindro completamente aberto, portanto, e através deste mate limitado eu consigo ir buscar, portanto, qualquer posição intermédia. Bem como as rotações, como vocês veem aqui também, neste caso, entre 0 e 360 graus. Ok? E depois o que é que nós fazemos então com o Mate Controller? Bom, depois o que vamos fazer basicamente é criar então as tais posições, as tais posições que definem o movimento que nós pretendemos reproduzir. Portanto, nesta posição, a fotografia
das cotas vai ser esta que aqui está, o dos mates. Na segunda posição estaremos ali, portanto mexemos na distância. Na posição 3 vamos rodar para colocar sobre o contentor. Na 4 afinamos ali a posição para agarrar no contentor. Na 5 vamos subir outra vez. Na 6 rodamos para este lado para depositar. Na 7 vamos posicionar. Na 8 baixamos e na 9 voltamos ao princípio. Ok? Muito interessante, ou seja, podemos criar estas posições de uma forma extremamente simples. Eu já vou mostrar um exemplo do princípio, portanto isto aqui era para vos indicar apenas o conceito. E depois vamos ter aqui também, de uma forma completamente automática, criada pela própria ferramenta do Made Controller, então, digamos, esta animação que vai depois poder ser exportada, se vocês quiserem, para o Visualize. Ok? Pronto, digamos que o conceito é este, a ferramenta é esta, o Made Controller, portanto é isto que nos permite fazer. E agora vou-vos mostrar então do princípio e com este exemplo em particular que temos aqui agora à nossa frente, como é que nós fazemos então uma animação utilizando esta técnica, ok? Bom, vamos então ver, reparem, vou partir imediatamente para a definição do Made Controller, ou seja, vou inserir então aqui menu Insert Mate Controller e depois vou ter que indicar quais são os mates que de facto, portanto, me interessam controlar neste caso concreto. Portanto, eu aqui recomendo duas coisas. Primeiro, que vocês deem realmente nomes aos mates que pretendem controlar, os mates importantes. Estes são todos mates de limite, ou seja, com valores mínimos e máximos de ângulo, portanto estes 4 primeiros e aqui teremos um mate de distância, mas isto, e depois também podemos separar na árvore, até vou cancelar aqui para vos mostrar um bocadinho melhor. Para aquilo que eu fiz foi criar um mate, ou aliás uma pasta para todos aqueles mates que são mates, vá lá, só de posicionamento, coincidências, concentricidades, para que as peças depois funcionem todas bem em conjunto umas com as outras, mas aqueles mates que determinam efetivamente o movimento do robô, portanto os graus de liberdade do robô, vão então ser estes 5 que aqui temos, e depois vamos ter aqui também um mate chamado lock, que eu vou depois utilizar para agarrar a caixa, portanto, mas já vos vou mostrar depois como é que isso também funciona. Está bem? Pronto, ou seja, temos estes mates principais, temos os mates gerais aqui dentro desta pasta para saírem fora do caminho, portanto temos aqui digamos, uma árvore bem organizada. Para além disso, como vos disse, é importante também darem nomes para que nós consigamos facilmente encontrá-los e perceber o que eles são, digamos, na lista de mates. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou indicar então aqui os 5 mates que pretendo controlar, portanto, nós chamamos aqui a rotação da base, o ângulo do ombro, o ângulo do cotovelo, a rotação do pulso e, digamos, esta distância que abre e fecha o gripper. E agora vou-vos mostrar o que é que faz cada um deles. Reparem, por exemplo, aqui estamos a falar da rotação da base, portanto eu posso basicamente aqui variar entre 0 e 180 graus, portanto, neste movimento que estamos aqui a fazer neste momento. E reparem, quando estou a mexer só um destes graus de liberdade, todos os outros se mantêm fixos, portanto, o que torna, digamos, o meu movimento muito mais previsível e muito mais controlado, ao contrário daqueles movimentos caóticos que estávamos a falar ainda há bocadinho naquele robô que eu vos mostrei ao princípio. Reparem, segundo grau de liberdade, portanto, vai ser esta rotação, que nós chamamos aqui rotação do ombro. Terceiro grau de liberdade, a rotação do cotovelo, portanto aqui um outro ângulo, ok? Vamos ter então depois a rotação digamos, daquele componente que vai agarrar a caixa, portanto também podemos variar aqui com estes valores, e temos então aqui o abre e fecha do gripper, ou seja, portanto é o curso basicamente daquele cilindrozinho que está ali a fechar e a abrir o gripper, e que nós vamos fazer variar entre 108 aberto e 131 fechado. Ok? Pronto, estes são efetivamente os graus de liberdade que nós pretendemos controlar neste caso concreto. Bom, então o que é que nós queremos fazer? Bom, basicamente é simples. Temos uma caixa na posição 1, queremos levar esta caixa para a posição 2, ok? Vamos ver então como é que nós vamos conseguir fazer isto. Eu vou começar por apagar esta posição, porque neste momento não preciso de a ter aqui ativa. E aquilo que eu vou fazer, portanto, é abrir só aqui uma cábula, um Excelzinho que eu fiz, para me ajudar aqui rapidamente, portanto, a pôr digamos, os graus de liberdade corretos, portanto, os meios corretos para as diversas posições. Está bem? Portanto, é basicamente isto que temos aqui, que são os mesmos nomes, e aqui vou buscar, portanto, estas posições. Portanto, primeira posição de início, o que é que eu vou fazer? Vou então por definir qual é o grau de liberdade que pretendo, portanto 90 para a rotação, 85,
105, 90 e aqui vamos dar também 108, já está, portanto esta será a nossa posição inicial e aqui o que eu faço é guardar esta posição, adiciono esta posição e chamo-lhe precisamente início, ok? Depois o que é que eu vou fazer de seguida? Vou rodar 45 graus aqui, 65 graus aqui, vamos pôr 100 aqui, 135 aqui, ou seja, estamos a ir buscar ali uma posição já sobre, portanto, a nossa posição P1. E agora aqui vou dizer que vai ser a posição roda para P1. Ok? Perfeito. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou só descer. Portanto, o descer vai ser só basicamente passar este ângulo para 40. Portanto, e vou encaixar-me ali diretamente na caixinha. Portanto, e vamos então aqui adicionar esta posição chamada desce para P1. Ok? Depois vamos então agarrar, ou seja, fechar o gripper e aqui basicamente só temos então que mexer aqui no gripper e dizer agarra. Ok? Depois vamos então subir, fazendo de novo aquela posição, subir aqui dos 65, ou seja, vamos subir outra vez, passando aqui para 65 este ângulo que era de 40. Ok? Vamos subir e dizer, vamos fazer aqui então, sobe outra vez para P1, ok? E agora vamos então rodar todo o nosso robô para o outro lado, por exemplo, colocando aqui, vamos pôr 140 e vamos pôr aqui também neste ângulo da rotação do pulso 40 para ele ficar alinhado também com paralelo, portanto, ao P1, P2. Esta posição nós vamos chamar, portanto, a posição de rodar, ok? Depois o que é que temos que fazer? Simplesmente dizer, bom, vamos então descer a seguir. Portanto, aqui vamos ter 150, vamos ter 30, vamos ter 90, vamos ter 30. Ok? Perfeito. Vamos aqui dizer então que esta será a posição de desce para P2. Ok? Vamos então largar a seguir, ou seja, vamos abrir outra vez o gripper e dizer, ok, então larga o caixote. Ok? Vamos então subir de novo, dizendo aqui, ok, 140, 65, 100 e 40 outra vez, para manter aqui o paralelismo. Esta vai ser o sobe para P2. Ok? E por último, vamos então voltar ao princípio, ou seja, à posição inicial, ou seja, voltando a colocar aqui 90, 85, 105, 90 e desta forma, portanto, temos aqui então a nossa posição final, que é o regresso, portanto, a casa, digamos assim. Ok? Portanto, viram bem a ideia? Portanto, criámos aqui então um conjunto de várias posições, portanto, podemos ir buscar qualquer uma delas, simplesmente ativando, portanto, a posição correspondente, e podemos também, portanto, logo de uma forma muito rápida, visualizar aqui uma animação. Reparem, basta-me eu colocar aqui, portanto, neste botãozinho que calcula ali a animação, e reparem como o software vai passar de uma posição para a outra, simplesmente aqui, digamos, ativando cada uma das posições e, digamos, percorrendo este movimento tal como vocês estão a ver. O movimento aqui parece um bocadinho lento, porquê? Porque ele associa automaticamente aqui um tempo de 2 segundos de transição entre cada uma das posições, mas nós podemos também facilmente alterar tudo isto. Vamos, por exemplo, começar por afinar aqui tudo a 1, para ser um bocadinho mais rápido. Ok, 9 segundos, mas depois, por exemplo, estes movimentos mais curtinhos, como o de agarrar, podem ser ainda mais rápidos, o largar pode ser um bocadinho mais rápido, e este movimento, como é um bocadinho maior, o movimento de rodar, vamos pôr, por exemplo, aqui 2 segundos para ser um bocadinho mais lento. Portanto, reparem que agora o movimento está todo muito mais ágil, os tempos foram definidos ali entre as várias posições, portanto, e o software agora vai criar, digamos, uma animação já um bocadinho diferente, mais ágil. Okay? Abre e volta então ao princípio. Okay? Deixem-me só fazer aqui um parênteses para vos dizer o seguinte. Portanto, como vos disse, qualquer uma destas posições nós podemos ir recuperá-la, portanto, em qualquer altura. Existe aqui este botãozinho muito interessante, este botãozinho aqui, o Add Configuration,
que me permite então também, eu não vou fazer isso agora, mas é só para vocês saberem, permite também criar uma configuração específica para esta posição dos mates, ok? Esta ferramenta é importante principalmente do ponto de vista do desenho 2D, portanto, se vocês quiserem representar esta posição do robô numa folha de desenho, portanto, vão ter que ter uma configuração para aquela posição, portanto, e aqui é muito prático simplesmente a partir daqui carregar no botão e ter automaticamente criada essa configuração para depois poder ser utilizada em 2D, está bem? Pronto, fizemos aqui então a nossa animação, temos tudo despachado, vamos só voltar aqui ao princípio, vou aceitar aqui o meu Mate Controller, portanto o Mate Controller foi criado, reparem, tão simples como isto que vos mostrei aqui, já não preciso da minha cábula do Excel, vou tirá-la daqui. Vamos voltar aqui a ter o nosso movimento aqui já criado, mas o movimento neste momento só existe ainda dentro do Mate Controller. Portanto, eu ainda há bocadinho não vos mostrei isso, mas se vocês quiserem também podem, só voltar aqui para vos mostrar, também podem logo diretamente a partir daqui também criar o próprio vídeo, portanto utilizando o print screen do SolidWorks, podem criar o vídeo logo também a partir daqui se for essa a vossa intenção. Neste caso, como eu pretendo exportar isto para o Visualize, eu preciso de ter ainda realmente uma animação para isto, mas neste momento não tenho ainda nenhuma animação criada. Okay? Como vocês veem, não existe nenhuma animação criada, portanto aqui no nosso Motion Study, aquilo que nós temos, e é extremamente prático, é um wizard. Portanto, se nós viemos aqui ao nosso wizard de animações, reparem como eu tenho a possibilidade, a partir do momento em que tenho um Mate Controller existente, de poder utilizar precisamente esse Mate Controller para criar automaticamente uma animação. Reparem também que ele oferece-me estas duas hipóteses de criação, portanto, da animação, portanto, uma baseada em animações dos mates, baseadas em key points, em keyframes, portanto, e essa vai ser aquela que eu vou utilizar, mas também é possível a utilização de motores, isto se nós quisermos depois também ter maior, contribuição ou maior análise do ponto de vista dos mecanismos, para podermos obter depois as forças, as velocidades, as acelerações, utilizando o Motion. Dessa forma, tanto seria preferível utilizar aqui a opção de motores em vez da operação de keyframes, mas neste caso eu vou só avançar com os keyframes. Vou dizer, por exemplo, que quero deixar aqui 1 segundo de folga para ele não começar logo ao zero e arrancar só passado 1 segundo. E reparem que simplesmente fazendo isto, aquilo que o software vai fazer, aqui de uma forma simples, é criar logo aqui automaticamente todas as variações de mates que estão implícitas, portanto, em cada uma daquelas posições definidas no Mate Controller. Ok? Portanto, reparem que aqui ele então vai fazer variar 90 graus, para aqui varia para 45, aqui começa em 45 e ali vai passar para 140, depois passa para 150, portanto, cada um dos mates, aquelas posições, portanto, que nós criamos no Mate Controller, ele automaticamente está a convertê-las em animações. Pronto, perfeito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu a partir daqui também agora já posso visualizar também a minha animação do ponto de vista das animações convencionais do SolidWorks e representar, portanto, a minha animação desta forma. Ok? Reparem que o que está aqui a acontecer é que esta animação, como foi feita, portanto, utilizando o modo default de interpolação, ela está assim um bocadinho linear, ou seja, nós vemos que o robô se mexe assim sempre numa, digamos, com uma velocidade constante, portanto, existe uma velocidade constante entre cada um dos pontos, mas essa não é, digamos, uma obrigatoriedade aqui na nossa capacidade de animação. Ou seja, por exemplo, reparem que eu aqui consigo, se selecionar todos estes keyframes, dizer que o modo de interpolação vai ser um modo de interpolação de ease in, ease out, o que provoca aqui uma aceleração e uma desaceleração para, portanto, estes mesmos keyframes. Vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui. Vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui. Ok? Só para termos aqui um efeito um bocadinho diferente. Ok? E já agora aqui também a mesma coisa. Okay? E reparem que simplesmente ao fazer isto, nós agora vamos ver um movimento já mais acelerado e desacelerado entre cada uma das posições, um bocadinho mais realístico, se vocês quiserem, mais engraçado, mais dinâmico do que aquele movimento linear que tínhamos ao princípio. Podemos também jogar com todo o tipo de acelerações, desacelerações dos movimentos. Podemos também fazer isto de uma forma simples. Por exemplo, imaginem que este movimento final, nós queremos que ele seja um bocadinho mais lento. Portanto, não tem problema nenhum. Eu posso, por exemplo, agora chegar aqui. Posso chegar a estes últimos keyframes que aqui tenho e por isso simplesmente arrastá-los, por exemplo, aqui do instante 10 para um instante 11. Okay? E automaticamente já vamos ver que aquele movimento final, portanto, vai ser mais suave do que aquele que tínhamos inicialmente.
Está bem? Portanto, podemos ainda, obviamente, aqui manipular cada uma destas questões e fazê-lo de uma forma simples. Ok, agora vocês perguntam, tudo bem, mas isto era suposto levar um caixote, certo? Então, porque é que o caixote não está a ser levado de um lado para o outro? Bom, o caixote não está a ser levado porque não há nenhum mate que agarre o caixote, digamos, digamos ao gripper, ok? Como é lógico. Okay? Então como é que nós vamos fazer isso? Portanto, recordem de eu vos ter falado que existia, portanto, um mate que eu tinha feito, que era um mate do tipo lock. O mate do tipo lock é um mate engraçado, porque basicamente só prende duas peças, uma à outra, e sem dizer que é coincidente, ou concêntrico, ou distância, ou ângulo. Portanto, é um mate que simplesmente bloqueia duas peças uma em relação à outra, e é fácil de, digamos, de utilizar. Reparem que o mate lock está aqui suprimido. Quando é que eu quero que o meu robô, portanto, fique preso à caixa? Quando ele, a partir deste momento, quando ele vai, de facto, agarrar ali a caixa. Perfeito? Então vou ativar aquele mate nesta posição, ou seja, vou bloquear o mate que prende a caixa ao gripper e depois vou soltá-lo, por exemplo, aqui nesta posição, quando ele o pousa, portanto, na posição 2, faço então aqui o suppress. Ok, perfeito. Deixem-me só confirmar, ver se está tudo ok. Temos de animação. Temos as acelerações, temos o transporte da caixa, está tudo ao capa. Vamos então seguir com esta versão, digamos assim. Como é que nós então damos seguimento a este processo para o Visualize? Reparem, primeiro de tudo o que eu tenho que fazer é efetivamente carregar aqui o meu add-in do Visualize, perfeito. Okay? Atenção que aqui estamos a falar do Visualize Pro, porque o Visualize Pro é que permite efetivamente, portanto, depois a criação de animações. E aquilo que eu vou fazer aqui vai ser esta exportação avançada, que me vai perguntar logo se eu quero também levar uma animação, e eu vou dizer que sim, senhor, que quero levar a animação. Ele volta a correr a animação e vai-me também pedir para voltar a gravar o meu fecheiro de SolidWorks. Vai, entretanto, abrir o Visualize já com este ficheiro também aberto dentro do Visualize. Ok? Reparem, quando fazemos esta importação do SolidWorks para dentro do Visualize, há aqui uma série de coisas que vocês vão reparar. Reparem que do lado do SolidWorks eu já tinha tido aqui algum cuidado de incluir aqui alguns decalques, portanto tem algumas destas peças que vocês aqui estão a ver. Portanto, os decalques é aquele tipo de informação que dá sempre, portanto, muito mais realismo, portanto, aos nossos modelos, particularmente do ponto de vista dos renders. E reparem que todos estes decalques também transferem de uma forma perfeitamente transparente para o Visualize, sem qualquer problema, portanto, estão cá exatamente nos mesmos sítios, com as mesmas características, sem qualquer questão. A mesma coisa relativamente aos materiais das peças. Existe só aqui uma pequena situação com esta peça cá de cima, nós vamos então copiar para ter também a peça verde aqui na parte de cima. E também a mesma coisa relativamente quer às câmaras, quer também à própria cena. Ok? Reparem que neste caso eu vou optar por ter uma câmera aqui mais do estilo de 16:9 e vou desligar também, portanto, esta imagem que está aqui ativa por trás, este Morning Fog que vocês ali estão a ver, que neste caso não me interessa ter. Está bem? Reparem também que automaticamente o software importou também a própria animação que nós já tínhamos criado do lado do SolidWorks. É aqui que isto é bastante interessante, porque reparem, todas as animações que nós já tínhamos feito do lado do SolidWorks transferem automaticamente para dentro do Visualize, portanto, de uma forma bastante simples, como vocês estão aqui também facilmente a ver, e não quer dizer que nós não conseguíssemos fazer animações só com o Visualize, porque o Visualize também me permitia digamos, fazer esta animação, portanto, e criar esta animação. Só que como aqui não existe este conceito de mates, reparem que eu aqui consigo controlar este assembly já relativamente complexo com meia dúzia de mates ou menos. Porquê? Porque eu tenho já as outras coincidências, concentricidades, tenho tudo isso a funcionar, portanto, e estas peças funcionam em conjunto só com este conjunto de mates que eu vos estou a mostrar. Se eu tivesse que fazer esta animação de raiz aqui dentro do SolidWorks, eu tinha que animar cada uma das peças, portanto, no seu próprio movimento e daria muito mais trabalho. Portanto, aqui neste caso os mates dão uma ajuda enorme e nós temos que tirar aqui partido deles para
para termos facilmente, portanto, aqui esta animação criada. Portanto, a animação está criada. O que é que nós vamos fazer aqui mais? Por exemplo, podemos mexer aqui alguns pormenores em termos de detalhe dos materiais. Vejam, por exemplo, aqui este material do robô. Eu, se calhar, posso incluir aqui, portanto, uma determinada texturazinha superficial. Vamos pôr, por exemplo, aqui esta textura de fundição, para lhe dar, assim, aquele acabamento rugoso que vocês ali estão a ver, dar-lhe aqui um bocadinho mais de força a esse acabamento. Se calhar vou pô-lo um bocadinho mais pequeno, para ele ficar mais denso. Estão a ver? Portanto, este tipo de ideia, assim, de rugoso, de fundição, portanto, que nós temos também normalmente neste tipo de peças. Se calhar podemos também mexer aqui, portanto, em alguns materiais relativos aqui a esta peça de cima. Vamos pôr, por exemplo, aqui, sei lá, por exemplo, titânio, parece-me bem, ok? E agora vou rapidamente também aplicar o mesmo material, portanto, a estas peças que aqui estão, ok? Por exemplo, há aqui um material plástico que eu posso também facilmente aplicar, portanto, a estas dobradiças que aqui estão, por exemplo, aqui e aqui. Se calhar faço a mesma coisa do outro lado. Portanto, estão a ver que nós rapidamente também podemos fazer pequenas configurações de material, pequenas ou grandes, ou aquilo que for, simplesmente utilizando, portanto, aqui o Visualize Pro, portanto, e aquilo que ele nos permite fazer. Se quisermos também alterar a cor ao robô, ou alterações mais profundas, é só uma questão realmente de chegar aqui e fazê-lo sem qualquer problema. Ora bem, pronto, temos então a nossa animação criada. Podemos também manipular aqui do ponto de vista da própria cena. Portanto, esta é a cena que está ativa neste momento, mas nós não estamos limitados a estas, obviamente. Podemos colocar qualquer cena, basicamente, que me interesse. Por exemplo, poderia colocar aqui o robô no meio da estrada, se me apetecesse, ou poderia colocá-lo, por exemplo, num hangar, ok? Ou no armazém, ou em qualquer uma das, digamos, das cenas HDR, portanto, que nós temos disponíveis aqui dentro do Visualize, ok? Esta cena que nós estamos aqui a ver é uma cena de uma espécie de um hangar branquinho. Aqui, se calhar, vamos avançar com esta, parece-me agradável. Se calhar podemos dar-lhe aqui um bocadinho mais de intensidade luminosa, portanto, voltando aqui e aumentando aqui um bocadinho o valor do brilho. Também podemos facilmente aqui fazer essa alteração. Mais coisas, para além da iluminação, portanto, neste momento este HDR é o que está a ser utilizado para fazer a iluminação, mas isso não quer dizer que nós não possamos combinar isto com uma imagem que podemos também colocar por trás. Por exemplo, vou então adicionar aqui um backplate. Vamos, por exemplo, dizer que, ok, por exemplo, tenho aqui um backplate que posso utilizar, uma imagem de uma fábrica, e reparem que agora é uma questão de, aqui um bocadinho a olho, digamos, combinar aquilo que poderia ser, portanto, o enquadramento de um robô deste tipo, portanto, no big picture da linha de montagem ou de empacotamento ou do que for. E reparem que desta forma podemos então não só compor o robô, como também, portanto, depois visualizar o seu movimento. Reparem que ele aqui está um bocadinho granulado porque está efetivamente a renderizar em tempo real. Se vocês quiserem ver isto um bocadinho mais suave, podemos passar para este modo interativo, portanto, e aqui vemos de uma forma muito perfeitinha, portanto, o que é que realmente está a acontecer em termos de movimento. Está bem? Portanto, bastante simples, engraçado, ok? Impecável. Podemos voltar aqui então a ligar o nosso renderizador, aqui utilizando a possibilidade do denoiser, portanto uma aplicação também bastante prática aqui da nossa ferramenta de remoção de ruído. E depois é só uma questão então de virmos aqui ao fim, dizer, ok, quero definir, portanto, esta qualidade para a minha imagem. Então vamos, por exemplo, renderizar em HD. Vamos, por exemplo, utilizar este renderizador com 200 passagens por cada frame, utilizando também o denoiser, utilizando aqui uma renderização híbrida, portanto a mais potente, em que vamos utilizar ao mesmo tempo o CPU e o GPU, portanto que isto é uma placa NVIDIA, portanto o Visualize tira partido dessa renderização por GPU, e depois então é uma questão de colocar a animação a renderizar. Eu não vou fazer isso agora porque esta animação na minha máquina é coisa para demorar aí à volta de cerca de
2 horas e meia, foi mais ou menos o tempo que me demorou, mas aquilo que vocês depois verão no fim será então algo semelhante a isto. E se bem que, e reparem que esta animação que eu fiz, eu na altura não tinha feito ainda os movimentos mais suaves, com os movimentos mais suaves fica ainda mais engraçada, mas poderemos, portanto, facilmente obter, portanto, uma animação com estas características. Está bem? Pronto, só muito rapidamente dizer-vos também que se quiserem, por exemplo, se voltarmos, por exemplo, aqui para um estúdio mais genérico, como por exemplo este aqui, e se eu desligar aqui este backplate, outras das hipóteses que nós temos será, por exemplo, vamos voltar aqui ao princípio do ponto de vista da animação, vamos só baixar aqui um bocadinho, digamos, a escala da animação. Reparem, eu também posso, se quiser, por exemplo, começar a minha animação olhando para este ângulo do robô, ou seja, aquilo que eu vou fazer vai ser então criar um keyframe de câmera para esta posição inicial do meu modelo e depois no final, quando já estamos, digamos, na parte final da animação, vamos, por exemplo, criar aqui uma ligeira rotação para o outro lado, ok? E como temos aqui o auto keyframe ligado, portanto o software automaticamente está também logo a fazer a animação também da câmera, pelo que aqui já teríamos então uma animação combinada do robô com a câmera, ok? E então teríamos, portanto, um resultado já também um bocadinho diferente, como vocês estão aqui a ver neste caso concreto. Portanto, aqui dentro do Visualize depois vamos ter também muitas opções, portanto, de acerto do nosso modelo, da nossa animação, dos materiais, das cenas. Portanto, vamos ter aqui também muitas possibilidades de manipulação da nossa animação e daquilo que conseguimos fazer. Por exemplo, esta animação ou este tipo de animação já renderizado seria também qualquer coisa parecido com isto que vos estou a mostrar, portanto, neste momento. Ok? Já agora, deixem-me só para terminar também mostrar-vos aqui uma animação que nós fizemos também utilizando esta mesma técnica, portanto, no ano passado, portanto, a propósito de um pedido de um cliente nosso. Reparem que aqui utilizamos exatamente aquilo que vos estive a mostrar hoje, ou seja, o Mate Controller para definir as várias posições do robô. Portanto, neste caso é um robô que vai colocar ali elétrodos para maquinação, vai colocá-los automaticamente dentro do centro de maquinação e recolocá-los, portanto, digamos, neste repositório, portanto, neste expositor, para depois serem utilizados para efeitos de maquinação. Portanto, reparem que todo este render que vocês estão aqui a ver foi também feito com o Mate Controller, depois exportado para dentro do Visualize e renderizado dentro do Visualize. Um bocadinho mais complexo do que aquilo que eu vos estava a mostrar ainda há bocadinho. Penso que mostra aqui também, mais o potencial também, portanto, deste tipo de tecnologia e que nós conseguimos fazer realmente com estas duas ferramentas que juntas são realmente imparáveis e permitem resultados muito, muito engraçados. Está bem? Pronto. Este era o tema de hoje. Eu se calhar não me vou alongar muito mais, portanto, em explicações e em, digamos, detalhes. Obviamente estamos sempre ao vosso dispor para qualquer questão, dúvida, esclarecimento que vocês precisem da nossa parte. Temos, obviamente, todo o interesse nisso. O meu nome é Rui Alexandre, o e-mail também já conhecem, ralexandre@skedio.pt. O nosso telefone aqui vai ser o 214227070. Portanto, estejam à vontade em qualquer altura para falar connosco sobre estes temas. Aproveito também para dizer que daqui a mais ou menos um mês, portanto, no dia 25 de julho, nós vamos fazer lá em cima no Porto, em Gaia, portanto, vamos fazer um workshop prático de Visualize, onde vamos também passar por esta técnica e outras também de trabalho com o software. Portanto, estejam perfeitamente à vontade para se inscrever, portanto, nesse workshop, que será gratuito, okay, com a duração de uma manhã ou uma tarde. E, portanto, se tiverem interesse neste tipo de ferramentas e técnicas, inscrevam-se e apareçam lá para falarmos um bocadinho sobre estes temas. Está bem? Pronto, penso que por hoje estamos conversados. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo. Se quiserem enviar algum comentário, pedido de esclarecimento, o que seja, portanto, já vos dei os meus contactos. Portanto, resta-me então despedir,
desejar-vos a todos um ótimo dia. Obrigado por terem estado aqui connosco hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e bom dia.